Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e no vídeo de hoje eu vou dar início a uma nova série aqui no canal de jogos de mesa e RPG, e eu não poderia começar com um jogo mais clássico e tradicional que o Dungeons and Dragons da Caixa Preta. Mas vocês estão vendo aqui em cima da mesa também o Hero Quest, e tem uma razão muito especial para isso. A primeira é que ele vai ser o próximo vídeo dessa série, então no vídeo sequente nós teremos a análise e a apresentação aqui do Hero Quest, mas ele está aqui também porque o Dungeons and Dragons da Caixa Preta foi lançado como uma resposta ao sucesso do Hero Quest. Então a gente já tinha o Dungeons and Dragons desde 1974, mas em 1989 foi lançado pela Milton Bradley Company o Hero Quest no Reino Unido, na Austrália, em algum outro país que eu não me recordo também. Foi um enorme sucesso, foi um jogo realmente assim revolucionário, ganhou premiações, inclusive a identidade visual muito bonita, e esse sucesso fez com que ele fosse lançado em 1990, um ano depois, nos Estados Unidos, e por lá o sucesso também foi enorme. Dessa forma, a TSR fez o relançamento de um kit inicial introdutório do Dungeons and Dragons, que foi esse, que ficou conhecido como o Dungeons and Dragons da Caixa Preta, com o objetivo de rivalizar, de competir por esse mercado, né, com o Hero Quest, e também uma forma simples de apresentar os elementos, as regras básicas do jogo para quem pretendia iniciar no hobby. E dessa forma foi alcançado esse objetivo, ele também vendeu bastante, fez um enorme sucesso, e aqui no Brasil o lançamento foi inverso, então entre 1992 e 93 foi lançado pela Grow, com o licenciamento da TSR, o Dungeons and Dragons da Caixa Preta, e somente entre 1993 e 1994 é que aconteceu o lançamento do Hero Quest por meio da Estrela, e também foi um enorme sucesso. Dessa maneira, então, a gente já tem aqui uma introdução e uma explicação do porquê ele está aqui em cima da mesa, e se você não quiser perder a análise desse jogo, que é belíssimo, um jogo muito bonito mesmo, e revolucionário, é só você marcar já o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo dessa playlist. Mas agora vamos para a análise detalhada aqui do Dungeons and Dragons. Certo, pessoal? Iniciando então com a apresentação dos detalhes aqui da caixa. Na parte superior a gente tem Dungeons and Dragons, um jogo sem fronteiras para a sua imaginação, RPG Role Playing Game. Essa ilustração belíssima aqui, a arte de um guerreiro enfrentando o dragão bravamente com seu machado. Desse lado aqui a gente tem o logotipo da Grow, do outro lado da TSR, idade indicada a partir de 14 anos, aventuras épicas com magos, dragões e feitiços no RPG mais famoso do mundo. Então a arte da caixa muito bonita. Essa aqui é a parte de trás da caixa, no caso o fundo da caixa, e ele é tão bonito quanto a parte da frente. Tem aqui uma indicação dos componentes, um fichário para aprendizagem passo a passo, um livro de 64 páginas com descrição de monstros, feitiços e com regras para consulta rápida, um biombo para o mestre com todas as tabelas necessárias, um conjunto completo de dados especiais, um grande mapa colorido, dezenas de marcadores representando personagens e monstros. Tem essa fotografia ilustrativa aqui acima, muito bonita, demonstrando aqui o conteúdo da caixa, as fichas, os marcadores, os dados aqui em cima do mapa, o livro de regras. E do lado de cá tem uma breve apresentação também. Jogar Dungeons and Dragons é ler e participar interativamente de uma história. Os jogadores viverão aventuras incríveis através dos personagens no mundo fantástico. Você vai ser o mestre desse mundo e guiará os personagens por lugares assustadores, onde existem monstros, tesouros e magia. A cada nova situação, os jogadores tomarão decisões sobre suas ações e verificarão com os dados do jogo se foram bem-sucedidos ou não. A escolha dessas ações é que faz o jogo funcionar e o torna diferente de tudo que você já viu antes. Então, um passo a passo bem simples aqui de apresentação da dinâmica do RPG. Para aprender a jogar, traz um fichário que ensina passo a passo todas as regras necessárias para você se tornar um mestre desse jogo. A cada ficha você aprende uma parte teórica que em seguida coloca em prática numa aventura solo. Isso quer dizer que você já começa a se divertir desde o início da aprendizagem. Dungeons and Dragons, um mergulho no mundo dos jogos de representação. E aqui tem como se fosse uma citação do DM. O dragão se aproxima.
A lâmina brilhante de sua espada corta o ar sem efeito algum. A fera lança uma labareda de fogo contra seu escudo. De repente, saindo dos dedos do mago, um relâmpago vai de encontro à criatura, deixando-a atordoada. Você enfrentará esse desafio ou deixará que o dragão fique com todos os tesouros. Muito bacana. A parte de trás aqui da caixa dá uma ideia bastante razoável para uma pessoa que na época encontrasse isso aqui numa loja de departamento, entender o que é um RPG e do que se trata Dungeons and Dragons, além da informação visual ser muito bonita também. E quando abria, a gente encontrava, na verdade, um biombo aqui separando a caixa, o conteúdo ficava aqui no meio, mas a primeira coisa que você ia encontrar era esse folheto aqui. Veja aqui as marcas do tempo. E ele basicamente fazia aqui uma introdução, uma síntese, explicando o que é o RPG, o que é Dungeons and Dragons, que era definitivamente algo novo e estranho para muita gente. Então aqui tinha uma breve apresentação para que você pudesse compreender os conceitos do jogo. O mais importante estava aqui dentro, né? Essa aqui é a tabela do DM. Aqui dentro a gente tinha um fichário, além aqui das tabelas, né? A gente tinha esse fichário aqui que apresentava tudo o que você precisava para jogar e também para mestrar, se fosse o caso. Nesse caso especificamente, apresentava aqui a aventura, né, que é a fuga da Dungeon de Zanzer, e cada uma desses tópicos aqui abordava um tema, e na parte de trás da ficha tinha um exemplo. Então, primeiro o mestre ele fazia uma simulação de jogo sozinho, e aqui no final a gente tinha uma campanha dividida em 4 capítulos, que você iria mestrar para os seus amigos. Então, isso aqui são os 4 capítulos, né? Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4 dessa fuga da Dungeon de Zanzer, que é exatamente o mapa que a gente vê ali ao fundo. E aqui uma apresentação dos conceitos: introdução, personagens, jogadores, combate, classe de personagem, armas e armaduras, magia. Aqui a gente tem encontros e depois a finalização, como você prosseguir, como você desenvolver novas aventuras e campanhas. Então esse conteúdo aqui era basicamente o kit introdutório que funcionava como um manual aqui para o DM. E a gente também tinha o livro de regras aqui, que seria basicamente como se fosse o livro do jogador que a gente tem hoje, né? Então, obviamente, as mecânicas desatualizadas, muita coisa mudou, mas isso daqui foi para muita gente o abecedário do RPG, do Dungeons and Dragons no Brasil. Então, o primeiro livro de regras em português foi esse daqui, que vinha nesse kit. Como vocês podem observar, eu plastifiquei tudo, né, para ajudar na preservação. E a gente tinha esse modelo diferente aqui da ficha de personagem, mas que funcionava perfeitamente. Então, aqui tinha tudo que você precisava para aprender as dinâmicas, as mecânicas de jogo. Falando aqui sobre as classes de personagens, armadura, monstros, todas as dinâmicas do jogo você encontrava aqui de maneira muito simples e com poucas ilustrações, né? O que torna um pouco mais atrativo hoje são os livros, né, com essas ilustrações muito bonitas, o que é convidativo para muita gente. Mas a gente tinha ilustrações bonitas aqui também, né? Se fosse colorido, obviamente, seria muito melhor, mas atendia o propósito. Então, isso daqui, para muita gente, foi a porta de entrada para o RPG, para Dungeons and Dragons. Tinha um glossário aqui atrás, muito bacana. Dando sequência, a gente tem os marcadores aqui, né? Então, depois eu vou colocar aqui no tabuleiro para a gente ver, mas eles já estão montados, né? Eles vinham desmontados, eles também estão adesivados aqui, e quase todos eles eram dupla face. Na verdade, todos eles eram dupla face. Acontece que alguns apresentam um personagem de cada lado e outros o mesmo personagem, quando é o caso de um vilão ou de um herói. Então aqui, por exemplo, a gente tem o Zanzer, né?
que é o mago feiticeiro aqui, que aprisiona os heróis para que eles sejam escravos, né, na mina de sal. Então, esse daqui é o vilão e basicamente o personagem principal, né? Apenas aqui para mostrar mais alguns exemplos. Tem aqui o zumbi. E nesse aspecto aqui eu acho que eles poderiam ter caprichado um pouco mais. Poderiam ter colocado pelo menos os heróis em forma de uma miniatura mesmo. E os demais monstros, né, com esses marcadores aqui de papelão. Mas não foi apenas na versão brasileira que foi assim, não. Na versão internacional também eram marcadores de papel, o que acabou acontecendo com o Hero Quest da Estrela aqui no Brasil, que em vez de adotar as miniaturas clássicas da versão internacional, adotou também os marcadores de papel seguindo essa tendência da Grow, né, o que é uma pena. Isso daqui era um marcador aqui, né, do biombo que dividia a caixa. Os dados não são os dados originais, esse daqui, né, um conjunto aqui de D20. E aqui os dados clássicos, mas os dados originais que vieram na caixa se perderam. E aqui a gente tem o mapa da Dungeon de Zanzer. Também todo plastificado. Bem fininho, tá? Então, um ponto negativo. A gente vai ver que o tabuleiro do Hero Quest é bem grosso, bem resistente. Então, a Grow economizou bastante. Eu não sei se na versão internacional esse tabuleiro também era fino dessa forma, né? Mas assim, muito bonita a arte, né? A arte é exatamente igual. A gente vê aqui o licenciamento. Apenas a espessura aqui do papel que eu acho que poderia ter sido melhor. Esse outro mapa aqui, ele não vinha na caixa, tá? Esse aqui é o mapa 4 de Forgotten Realms. Inclusive é o mapa que eu estou usando para desenvolver a campanha que eu estou escrevendo para introduzir o RPG Dungeons and Dragons para os meus amigos que são fãs de Stranger Things. Então, a gente vai inclusive na exposição agora no dia 25, aqui no Barra Shopping, e eu estou escrevendo uma campanha. Se vocês quiserem acompanhar todos os detalhes, inclusive dos itens que eu vou receber do mercado RPG, é só você marcar o sininho das notificações aqui. Agora eu vou montar o tabuleiro para mostrar melhor os detalhes e a gente volta para finalizar o vídeo. Certo, pessoal, de volta agora com o tabuleiro montado. Olha só que bonito que fica. Coloquei todos os itens aqui em cima da mesa para a gente ter uma visualização dinâmica de todo o conteúdo que vem na caixa. E agora eu vou mostrar também aqui uma passagem geral no detalhe das minifiguras, para não precisar mostrar cada uma delas individualmente. Então a gente está vendo a ilustração aí, muito bem feita, de todas as minifiguras que vem no set. Lembrando que elas são dupla face, então você consegue usar dos dois lados. Muito bem, pessoal, finalizando então o primeiro vídeo dessa nova série aqui no canal de jogos de mesa e RPG, com a análise desse clássico Dungeons and Dragons da caixa preta. Eu tenho certeza que se você jogou durante a sua infância e adolescência esse jogo, o vídeo de hoje trouxe muita nostalgia e boas memórias para você. Se você teve ou ainda tem esse jogo, comenta aqui abaixo. Se você tem interesse em comprar, ainda tem alguns anúncios aí no Mercado Livre, no eBay da versão internacional. Essas minifiguras, esses objetos decorativos que vocês estão vendo aí, vieram da loja Mercado RPG. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente para mostrar o detalhe de cada uma delas. E no próximo vídeo já vai ter a análise do Hero Quest da Estrela. Então, se você não quiser perder nenhuma novidade, nenhum detalhe desse processo da campanha também
de RPG que eu estou desenvolvendo para apresentar Dungeons and Dragons para os meus amigos. É só você marcar o sininho das notificações, se inscrever no canal, já deixa o like no vídeo e me siga na rede social para ver fotos detalhadas da coleção e ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Eu encontro vocês no próximo vídeo.